Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. Chacina em Ilha de Vitória. 4 jovens foram mortos a tiros e filmados pelos assassinos momentos antes da execução. O crime teria sido motivado por disputa entre gangues do tráfico de drogas. Noite de tensão na capital. Teve confronto e confusão na Avenida Leitão da Silva. Pessoas com o rosto coberto fecharam a pista e colocaram fogo no meio da rua. O comércio foi atingido por pedras. A polícia foi acionada. O TN mostra a luta de uma capixaba para conseguir o que é direito dela. Luciene ficou doente, não consegue trabalhar e está há 7 meses sem receber o auxílio do INSS. Praias cheias, festas sem autorização. A falta de cuidado já reflete nos números. A taxa de transmissão da Covid-19 volta a crescer aqui no estado. Dor no peito, ansiedade ou infarto? No Dia Mundial do Coração, um especialista tira todas as suas dúvidas. Agora, no Tribuna Notícias, primeira edição. Fique com a gente. O TN começa falando de uma chacina que aconteceu no meio de uma ilha na Baía de Vitória. 4 jovens foram mortos a tiros. Pouco antes da execução, os assassinos filmaram as vítimas. Um dos rapazes, gente, conseguiu fugir e escapar. Ele foi socorrido. Os atiradores chegaram à ilha num barco e surpreenderam o grupo. Eles fariam parte de gangues rivais ligadas ao tráfico de drogas em Cariacica e Vitória. No vídeo é possível ver pelo menos 6 pessoas sentadas na Ilha Doutor Américo, em Santo Antônio, Vitória. Eles foram surpreendidos e 4 deles assassinados na tarde desta segunda-feira. Entre os mortos estão Yuri Carlos Souza Silva, de 23 anos, e Wesley Rodrigues de Souza, de 29. A suspeita da Polícia Civil é de que o vídeo tenha sido gravado por um dos criminosos momentos antes da execução. Os caras aí, ó. Olha os caras aí. Os caras aí. De acordo com os investigadores do Departamento de Homicídio, os criminosos chegaram em 2 barcos por volta de 4h30 da tarde e cercaram o grupo. Depois, moradores aqui do bairro escutaram mais de 30 tiros. E um policial que chegava para trabalhar na Companhia Independente, que fica bem aqui ao lado, acionou o reforço e também o Corpo de Bombeiros. O helicóptero da Polícia Militar foi usado para confirmar as mortes. 3 corpos foram encontrados na ilha. De acordo com testemunhas, todos eles seriam moradores de Santo Antônio. Nesse vídeo é possível ver populares desesperados por informações e até um princípio de confusão. Duas vítimas nadaram até a orla e foram socorridas aqui para o pronto atendimento de São Pedro. Um deles, Pablo Ricardo Lima, de apenas 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui na unidade. De acordo com testemunhas, uma das vítimas, Wesley Rodrigues, trabalhava embarcado como marítimo. No corpo dele foram encontradas 3 perfurações. A polícia ainda não sabe do paradeiro da 6ª pessoa que aparece na gravação. Os corpos que ficaram na ilha só foram resgatados pelo bote do Corpo de Bombeiros por volta de 9 horas da noite. Agora a Polícia Civil investiga para saber qual foi o motivo dos assassinatos. Que história, né, gente? Poxa. Que história chocante. Olha, a repórter Suzy Faria está desde cedo acompanhando as investigações desse caso. A gente vai falar ao vivo com ela agora. Suzy, bem-vinda ao TN1. Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna e amigos do TN. Essa chacina é uma história um pouco difícil de entender. É uma situação assim um pouco complicada e nós vamos poder falar sobre tudo isso daqui a pouco, mas antes eu fiz uma matéria, conversei com o secretário e a gente vai vê-la agora. A Ilha do Américo. Os vídeos e fotos feitos antes da execução teriam o propósito de identificar quem eram aquelas pessoas. O vídeo, de acordo com o secretário, foi encaminhado para uma pessoa que estava em Santo Antônio. Essa pessoa chegou a responder que todos eles eram trabalhadores. Mesmo com essa informação, foram executados. De acordo com o secretário de Segurança Pública, os jovens assassinados tinham ido à Ilha do Américo para se divertirem
prática comum para os moradores do bairro Santo Antônio. Até em respeito às famílias das vítimas, ainda é muito preliminar apontar qualquer situação, mas nos dá a entender que é uma guerra do tráfico. Independente se as pessoas que faleceram têm ligação ou não com o tráfico. Mas pela forma que ocorre a ação de chegar num barco, no efeito surpresa, de filmar aquele grupo de jovens antes e depois executar com toda requinte de crueldade, de covardia, que beira uma psicopatia até, nos leva a uma linha de investigação que tem ligação com o tráfico de entorpecentes. Prática confirmada pelo pai de uma das vítimas, que esteve no DML e confirmou que o filho, Wesley Rodrigues Souza, de 29 anos, o Neno, costumava dar carona na canoa dele para os amigos irem à ilha usar drogas. O pai, que não quis gravar entrevista, disse ainda que o filho era usuário, mas trabalhava como marítimo. De acordo com o secretário de Segurança, 8 pessoas estavam na Ilha do Américo. Esse grupo maior, que 4 acabaram morrendo lá, e outras 2 pessoas que ficaram nas extremidades da ilha e que ouviram tudo o que estava acontecendo, mas imaginavam que nem seria ali. Pois bem, um jovem de 17 anos que conseguiu sair ali e ser resgatado, ao chegar aqui no cais, em Santo Antônio, acabou sendo entendido pelos próprios colegas como um X9, um informante dos rivais do Morro do Quiabo. Isso porque, ao chegar aqui no local, ele estava ileso, não teria levado um tiro sequer, não teria sofrido nada. Os colegas dele, então, já determinaram a sentença, colocaram ele dentro do porta-malas de um carro e o levaram. Estavam seguindo para o Morro do Quiabo, onde iriam executá-lo no território rival. Só que esse jovem de 17 anos, por sorte, foi salvo numa abordagem que aconteceu pela Força Nacional. Esse rapaz estava junto com o grupo, ele não presenciou a situação porque ele estava num ponto mais afastado da ilha. Quando ele chega à margem, amigos daqueles que haviam falecido e suspeito que ele tivesse envolvimento com o grupo do... Já que ele saiu ileso com o grupo de Cariacica, levam para Cariacica. Por sorte, uma guarnição da Força Nacional identifica uma mão para fora do veículo, aborda e resgata esse jovem com vida, porque seria mais uma morte na noite de ontem pelo lado de Cariacica agora. No carro, a polícia encontrou uma faca e um revólver. Os 4 ocupantes do veículo foram encaminhados à delegacia e autuados por associação criminosa, sequestro e lesão corporal. Os detidos são o Everton Rodrigues Loureiro, de 32 anos, Cleudes Luiz Alvarenga Júnior, de 30, Ricardo Cristiano Caldeira Loureiro, de 26, e um adolescente, todos de Vitória. Esse vídeo, publicado no site Cariacica News, seria um flagrante do momento da fuga dos assassinos da Ilha do Américo. No barco é possível ver 4 pessoas, enquanto parentes das vítimas estavam na DHPP, aguardando a liberação dos corpos. Policiais da Divisão de Homicídios de Vitória estavam na rua em busca dos envolvidos. Já a 8ª pessoa que estava na ilha ainda não foi localizada. Pois é, essa imagem que nós acabamos de ver agora do site Cariacica News, dá para ver essas pessoas que estão aí no barco e inclusive tem uma outra bem próximo da embarcação nadando. Essa pode ser uma das vítimas. O delegado Marcelo Cavalcante, da DHPP aqui de Vitória, já está de posse desse vídeo e eles estão avaliando, porque tem aí a suspeita de que seriam os executores dessa chacina. O delegado Marcelo Cavalcante está aqui do meu lado e ele vai dar mais explicações para a gente sobre essa chacina, que ainda é difícil de entender, porque, afinal de contas, delegado, se aquela ilha era usada já normalmente como um ponto de lazer para os moradores, por que aconteceu aquele ataque vindo lá de Cariacica, do Morro do Quiabo, como tem se falado aí? Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. É uma investigação complexa, uma investigação que envolve 6 vítimas consumadas e 2 tentadas, sendo uma tentativa branca. A Polícia Civil, junto com a Polícia Militar e as forças de segurança, desde o começo, nós já caímos em campo a fim de tentar elucidar o mais rápido possível esse crime tão triste, né? E lamentável, é o que a gente pode, não encontro outra palavra. Agora, delegado, nós conversávamos um pouco antes e o senhor me falou que esse crime pode ter sido apenas uma morte por morte, assim?
Como seria essa morte por morte, delegado? Não, tem uma linha de investigação que aponta que os autores partiram do município de Cariacica a fim de ceifar a vida das pessoas que estavam na Ilha da Fumaça. Um local que é usado para diversão, um local que pessoas vão lá para se divertir. Essas pessoas, provavelmente, isso é uma linha de investigação, foram confundidas, né, com integrantes de uma organização criminosa que atua aqui na capital e, possivelmente, lógico que isso é uma linha de investigação, pode ser Eles teriam passagens? Eles teriam envolvimento com o tráfico? Não, as vítimas, passagens pontuais, as vítimas, são pessoas jovens, pessoas que foram tiradas dos seus familiares, com seus sonhos, como todos nós. É um fato triste, um fato lamentável. Agora, o senhor também já adiantou que uma pessoa está vindo prestar depoimento aqui. É justamente a pessoa que teria recebido uma ligação em que um dos executores perguntaria para eles quem eram aquelas pessoas. Por que eles filmaram e fotografaram, delegado? Exato. A conduta dos autores mostra que eles não sabiam com quem eles estavam tratando. Existe uma linha de investigação em que foram tiradas aquelas fotos, foi feito um vídeo que está circulando nas redes sociais e eles encaminharam isso para uma pessoa, a qual já foi identificada e está nas dependências do Departamento aqui de Homicídio a fim de prestar esclarecimentos acerca de tudo isso. Por que esse grupo rival lá do Morro do Quiabo, que está se falando que a autoria é de lá, teria perguntado para um morador de Santo Antônio quem seriam aquelas pessoas? Exato, informações preliminares, isso tudo precisa ser investigado, é exatamente na linha do que você está falando, Suzana. Então, quer dizer que, pelo que eu já entendi, as investigações estão bem adiantadas, apesar do crime ter acontecido há tão pouco tempo. Como eu falei, desde as primeiras horas do dia de ontem, desde do momento que ocorreu o crime, estamos incessantemente correndo atrás de elementos. Em nenhum segundo parou as investigações, a perseguição continua, a sociedade capixaba não tolera esse tipo de crime e nesse momento eu peço ajuda da população através do 81 a fim de que possa nos ajudar a identificar esses criminosos e colocá-los no lugar que ele merece, que é atrás das grades. Só uma questão, e o rapaz, o jovem de 17 anos que foi sequestrado porque chegou até o cais sem qualquer lesão, sem qualquer tipo de brutalidade e foi taxado aí como X9, um espião? Exato, tem um nacional que foi inicialmente acusado como sendo a pessoa que teria passado a informação, nada está descartado, as equipes estão na rua, as polícias estão na rua e até o final do dia nós esperamos mostrar à sociedade, se não completo, mas parte da autoria desses crimes. Essas pessoas que foram mortas lá, executadas dessa forma tão cruel, elas teriam ligação com alguma facção criminosa? Teria qualquer tipo de relacionamento com o PCV, com o trem-bala aqui em Vitória, com o Complexo da Penha? Esse fato precisa ser melhor investigado, né? Essas organizações criminosas atuam no Estado, porém tudo que a gente fale agora pode ser preliminar, possa ser que não seja confirmado ao final, portanto nós preferimos esperar o decorrer da investigação e com cautela não adianta nada para não atrapalhar inclusive a investigação. George, Bruna, uma informação é de que haviam 4 mortos, um deles não tinha sido identificado. A família desse rapaz chegou há pouco aqui na DHPP e está esperando para fazer a liberação do corpo. A mãe dele me disse que o nome desse rapaz é Vitor Alves Lima, de 19 anos de idade. Ele estava desempregado, então essa vítima que até há pouco estava não identificada, já foi identificada. Delegado, o senhor quer reforçar aí esse pedido para as pessoas que souberem de alguma coisa, que puderem identificar essas 6, na verdade eu tinha dito na matéria que eram 4 pessoas dentro daquele barco, o senhor corrigiu, seriam 5 a 6 pessoas que estavam naquele barco? Exato, como você falou, o vídeo está sendo divulgado, ele já foi apreendido, ele já foi encaminhado
não só o setor de investigação para a identificação dos autores, mas também para a perícia, para o setor técnico, a fim de confirmar a veracidade e aí sim poder ser usado na elucidação do crime. A gente repete, a gente reafirma a necessidade desse caso, crime tão bárbaro, que a população nos ajude a identificar esses indivíduos a fim de colocá-lo no lugar que eles merecem, que é atrás das grades. Agora, olha, o delegado já falou e a gente provavelmente deve esperar que até o final do dia de hoje nós teremos novidade, inclusive com novas informações sobre a identificação dos autores e quem sabe, né, delegado, a prisão de algum deles, né? Isso é que nós trabalhamos, isso aqui as forças de segurança estão trabalhando para isso, Polícia Militar, Polícia Civil, a Força Nacional, os órgãos de inteligência, toda a segurança pública do Estado, a fim de colocar o mais rápido possível esses indivíduos presos e que fiquem lá durante muito tempo, já que são pessoas que não sabem viver em sociedade. Ok. Bem, é com vocês aí no estúdio, George, Bruna. Suzy, obrigada pelas informações, agradece ao delegado Marcelo Cavalcante. Qualquer novidade, Suzy, chama a gente aqui, você é prioridade no jornal. Valeu, Suzy, obrigado. E olha só, gente, a noite de ontem foi de confronto na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Quem está lá ao vivo é a repórter Vanessa Calmon, que traz todos os detalhes para a gente. Olá, Vanessa, boa tarde para você. Ei, George, boa tarde para você. Oi, Bruna. Muito boa tarde a todos também que acompanham o TN1. Pois é, eu estou exatamente aqui no local onde aconteceu toda essa confusão ontem, aqui na Avenida Leitão da Silva. Como a gente pode perceber agora, o trânsito está fluindo normalmente, a gente vê nos dois sentidos, inclusive, o trânsito está fluindo, está tudo tranquilo. Percorremos uma boa parte aqui da Leitão da Silva também, encontramos policiamento em alguns pontos, justamente para resguardar então a paz durante todo o dia, principalmente para os comerciantes, que hoje já conseguiram então amanhecer com o comércio aberto. Mas ontem aconteceram duas situações na Leitão da Silva. A primeira foi um protesto pacífico dos moradores do Morro do Jaburu em Vitória. Eles desceram com balões brancos, com faixas, com cartazes, pedindo paz por conta de uma ação da polícia que teria acontecido lá no último domingo. E segundo os moradores, foi muito truculenta, acabou deixando 5 pessoas feridas, entre elas 2 crianças. A gente acompanha aí as imagens desse protesto pacífico, então, que aconteceu ontem por volta das 6 horas da tarde. O problema foi que depois desse protesto pacífico, outras pessoas, de acordo com testemunhas, desceram, aí desta vez colocaram camisas no rosto e essas pessoas teriam tentado colocar fogo aqui na Leitão da Silva. Por isso, então, começou um confronto com a polícia e aí quem ficou no meio desse fogo cruzado foram moradores da região, comerciantes e também quem passava por aqui na volta do trabalho para casa. Vamos ver na matéria que eu preparei com Ronivaldo Nascimento. As pedras atingiram a cobertura de uma das entradas da loja. A parede também foi danificada. No chão, a quantidade de pedras que os funcionários encontraram no estacionamento depois da confusão. Com medo, eles ficaram trancados no local por pelo menos 2 horas. Ontem à noite a gente estava fechando por volta de mais 18 horas e aí teve um protesto pacífico passando em frente à loja. Após passar esse protesto, alguns moradores desceram a escadaria, que é ao lado da loja, e atearam fogo na avenida. E aí chegaram muitos carros da polícia, carros da guarda municipal, e aí houve conflito. Eles começaram a atacar pedras, né, de cima aqui do morro e tentaram atingir a polícia, danificar algumas coisas das lojas. O susto foi grande. Ficamos no meio do fogo cruzado, né, entre os dois, entre os moradores e os policiais. E só conseguimos sair daqui da loja só após as 20 horas. Tudo aconteceu na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Começou com um protesto pacífico dos moradores do Jaburu, que levavam balões brancos e cartazes pedindo paz. Foi por volta das 6 da tarde. De forma pacífica, estava mostrando cartazes, faixas, bolas brancas, gritando paz, palavras de ordem. Mas logo após esse pessoal ter passado, juntamente com o acompanhamento da polícia, desceram algumas pessoas com camisas amarradas, tampando o rosto, onde eles atearam fogo na avenida. A confusão que aconteceu logo em seguida foi registrada por moradores da região. Os vídeos mostram a avenida fechada pela polícia. Enquanto isso, no Morro do Jaburu, fogos de artifício. Neste vídeo dá para ver o momento em que uma viatura passa em alta velocidade para dar apoio no local.
A confusão refletiu na Avenida Vitória. Carros e ônibus voltavam para não passar pelo local do confronto. A situação foi controlada por volta das 9 da noite. Pela manhã, a Polícia Militar permaneceu com viaturas em 3 pontos da Avenida Leitão da Silva. Os comércios abriram normalmente e o trânsito fluía com tranquilidade. O protesto dos moradores do Morro do Jaburu, em Vitória, seria por conta de uma ação da polícia que aconteceu no último domingo e que acabou interrompendo uma festa de aniversário que acontecia no morro. 5 pessoas ficaram feridas durante essa ação, entre elas 2 crianças, de 2 e 3 anos de idade. Chegaram no morro, balearam todo mundo! Um estilhaço foi parar no rosto de uma das crianças e atingiu o maxilar. Esta jovem também teve ferimentos na perna, no braço e na boca. O pai dela foi atingido por um tiro de borracha. Segundo os moradores, eles foram surpreendidos pela ação durante a festa de aniversário, que acontecia em uma casa quando a polícia apareceu. A gente só soube que a polícia estava ali porque foi um monte de tiro, foi muito tiro. Se fosse um baile funk, alguma coisa, ia falar o quê? Ó, acaba, desliga o som, acaba com a festa, entendeu? Não deram nenhuma satisfação do que eles estavam fazendo, do que eles estavam querendo ali naquele momento. O que eles queriam foi aquilo ali, matar quem estivesse na frente, porque foi muito tiro, muito mesmo. Chegaram no morro, balearam todo mundo! E o secretário de Segurança Pública do Estado falou sobre toda essa situação que aconteceu aqui ontem à noite. Vamos ver o que o secretário disse. O Jaburu, sábado à noite, foi exatamente um confronto com a Polícia Militar. Lamentamos profundamente que outras pessoas tenham sido atingidas por estilhaço, mas prendemos um criminoso com uma pistola, com um revólver, com carregadores, radiocomunicador. É o tráfico fazendo as suas ações para perturbar essa comunidade que nos demanda. Nós somos chamados para entrar no sábado à noite por conta do Mandela. Como é que nós vamos entrar? Com patrulhamento. Quando tem o confronto armado, lamentamos que nas imediações daquele confronto estivesse ocorrendo uma festa familiar. Mas nunca é a intenção da polícia entrar atirando em ninguém, entrar trazendo terror para as comunidades. Nós entramos para levar segurança. Estamos à disposição para dialogar com a arquidiocese, para dialogar com a liderança comunitária e vândalos que descem para a Avenida Leitão da Silva. A Polícia Militar, a Guarda Municipal atuaram preventivamente desde as 14 horas e repeliram na medida do que poderia ter sido feito naquele momento. Ontem percebemos fogos de artifício, percebemos lá no morro, obviamente, como eu estou falando de confrontos armados, devem ter muitas armas de fogo. E trabalhamos para prender esses indivíduos, para apreender, receber informações da comunidade. Por isso que o diálogo permanente com a comunidade está aberto via Secretaria de Segurança Pública. Só reforçando, então, de acordo com o que nós apuramos, com o que aconteceu, né, ontem à noite, foram 2 situações. Uma, o protesto pacífico dos moradores do Jaburu, por volta das 6 horas da tarde, e a outra situação foram as outras pessoas que desceram o morro e, então, fizeram toda essa baderna aqui na Leitão da Silva e houve confronto com a polícia. Infelizmente, gente, situações como essa aqui na Leitão da Silva, nós sabemos que não são de hoje que acontecem, né? Várias vezes os comerciantes e as pessoas que trafegam por aqui acabam ficando no meio desse fogo cruzado por conta dessas situações, dessas confusões que sempre terminam, na maioria das vezes, em confrontos com a polícia. Esse ano, inclusive, a última que aconteceu foi no dia 14 de fevereiro. Criminosos desceram o morro antes das 9 da manhã, vieram aqui para o meio da Leitão da Silva, pararam os carros, literalmente fizeram um terror aqui na Leitão da Silva. Inclusive um veículo dos Correios acabou depredado, eles subiram em cima de outros veículos, acuaram os motoristas que passavam por aqui e também um carro acabou incendiado em Itararé nessa ocasião. Então realmente é muito complicada essa situação, principalmente para os comerciantes aqui da Leitão da Silva, para quem passa aqui todos os dias, que pode ser surpreendido a qualquer momento com uma situação como essa. Eu volto com vocês, Bruna e George. Tá certo, Vanessinha. Obrigada aí pelas suas informações, viu? Situação complicada. Mais uma vez a Leitão da Silva interditada por conta desses protestos. Gente, vamos mudar de assunto. Susto em Cariacica. Ontem, por pouco, o motorista não caiu dentro da maré. O condutor perdeu o controle do veículo depois de bater em outro carro no bairro Porto de Santana. Com o impacto, ele saiu da pista, passou sobre a ciclovia e só parou na proteção, o guarda-maré. Felizmente, os motoristas dos 2 veículos não se feriram. Foi só um susto mesmo.
E o fim de semana foi de aglomerações em todo o estado. A gente viu praias lotadas, festas clandestinas e o resultado dessa combinação é preocupante. Pois é, a taxa de transmissão da Covid-19 voltou a crescer aqui no Espírito Santo. E os números podem ser resultado da falta de cuidado e de prevenção. Ele ficou internado em estado grave com 90% do pulmão comprometido por causa da Covid. Só Raoni sabe o que passou. Foram momentos muito ruins, muitas incertezas, né? Pois a minha saúde ficou bem debilitada. Fiquei com 90% do pulmão tomado pelo vírus. Fiquei entubado, né, no CTI. Raoni escapou por pouco e se considera um sobrevivente de uma guerra que parece estar longe de terminar. E fica revoltado quando vê que muita gente já está relaxando com relação aos cuidados. São praias lotadas nos finais de semana, muita gente que não usa máscara e a crença de que a doença não deve ser levada tão a sério assim. A gente pode observar que neste final de semana, nas praias, estava trabalhando no meu veículo e pessoas e muitas pessoas na praia. Só no último final de semana, de sábado para domingo, 440 novos casos de infecção foram confirmados, chegando a 129.796 casos no estado. Isso sem falar nas 3.524 mortes. Será que essa doença é pura e simplesmente uma questão de acreditar se existe ou não? Eles não estão acreditando nessa doença que é muito grave. Eles acham que está passando. Eu acho que tem que ter mais cuidado ainda para ir dar uma estabilizada. Eu, pelo menos, penso que é hora de cada um continuar se cuidando, né? Do último dia 20 até o último domingo, dia 27, o número de mortes variou muito, entre altos e baixos. Foram 14 óbitos no dia 20 de setembro, 10 no dia 21, 12 no dia 22, 8 dia 23, 7 mortes no dia 24, 26 óbitos no dia 25, 7 no dia 26 e 12 óbitos no dia 27. Apesar do aparente relaxamento, o mapa de risco continua em vigor aqui no Espírito Santo. E o subsecretário de Saúde garante que, se os números aumentarem, novas medidas restritivas podem ser adotadas. Muita atenção. Se nós relaxarmos, a doença pode voltar a aumentar significativamente, os óbitos podem aumentar e aí nós deveremos adotar, então, medidas restritivas novamente, como fechamento dos shoppings, fechamento do comércio, fechamento de outras atividades. É preciso fazer todo o esforço para baixar os números, para a nossa vida voltar ao normal o mais rápido possível, né? E não se esqueça, cuidar de si mesmo é cuidar do próximo também. Você também é responsável pela minha vida e eu também sou responsável pela sua vida. Então, população capixaba, vamos se cuidar. Um abraço. O recado está mais do que dado, né? A gente aproveita para atualizar os números da pandemia aqui no Espírito Santo. De ontem para hoje, 20 pessoas perderam a vida aqui no estado. Foram registrados mais de 600 novos casos. Em 24 horas, 635 pessoas foram consideradas curadas. Então, a gente tem, desde o início da pandemia, 129.796 pessoas contaminadas no Espírito Santo. 119.658 se recuperaram. 3.524 pessoas já perderam a vida para a Covid-19. Filas e aglomeração no retorno do atendimento presencial da Justiça. Olha só a situação no Fórum de Vitória. A fila dava volta no quarteirão e o distanciamento social ficou praticamente impossível com tanta gente, né? O Tribunal de Justiça do Estado esclareceu que até então os advogados, membros do Ministério Público, defensores e estagiários eram atendidos nos fóruns após fazerem agendamento. Mas ontem começou a liberação do atendimento presencial e também para o público em geral. Por isso, as pessoas se aglomeraram na fila. Reforçou ainda que quem precisar ser atendido nos fóruns, faça o agendamento para evitar aglomeração.
4.500 vagas para quem quiser tirar carteira de habilitação de graça. Se você se interessou, fique atento, viu? O prazo para fazer inscrição é até o dia 7 de outubro. Os selecionados vão poder tirar a primeira habilitação ou adicionar mais uma categoria para quem já tem o documento. Mas atenção, as inscrições só serão feitas pelo site detran.es.gov.br. Lembrando que é preciso ter 18 anos completos no momento da inscrição, ter renda familiar de até 2 salários mínimos e não estar impedido pela Justiça de ter CNH. O candidato também precisa estar no Cadastro Único do Governo Federal e ter ensino fundamental completo. A relação final dos selecionados será divulgada no dia 13 de outubro, também no site do Detran. Essa é a segunda fase do programa CNH Social do Governo do Estado. A primeira fase foi no começo do ano e contemplou 2.500 pessoas. Eleições 2020, mais de 11 mil pessoas disputam uma vaga para vereador aqui no estado. Pois é, mas especialistas afirmam que um número tão expressivo pode não ser positivo. Foi dada a largada para as eleições 2020. O período é para a escolha de prefeitos, vices e também vereadores das cidades. Mas em ano de pandemia, adaptações são necessárias, principalmente quando o assunto é propaganda eleitoral, que inclusive já está liberada desde o dia 27 de setembro aqui no estado e em todo o país. Por conta da pandemia, fica difícil, né, o candidato fazer corpo a corpo. Fica até feio para ele, né? Nada de aglomeração. Por isso, um mestre em política acredita que a internet vai ser uma grande novidade, vai ser um diferencial nas eleições 2020, principalmente quando a gente fala de redes sociais. É um espaço livre da internet, sobretudo se você tem o site da candidatura, as redes sociais do candidato, são espaços para serem trabalhados. Quaisquer outros sites que não estejam oficialmente ligados ao candidato, não se pode fazer veiculação de propaganda. É preciso ter cuidado. A população tem mesmo que ficar de olho, inclusive fiscalizar. Até porque num período como esse, a fake news pode aparecer aos montes. Hoje nós temos legislação que permite que o atingido, a pessoa que está prejudicada, ela possa ir à justiça efetivamente e tentar controlar. Mas antes de você conseguir uma decisão, às vezes, da justiça, o estrago já foi feito. Então, é muito bom que nós, seres humanos, nós, pessoas, gostamos muitas vezes de transmitir uma notícia, ainda mais quando ela é negativa, para frente, sem fazer uma avaliação correta e responsável daquilo que a gente está transmitindo. Em uma audiência sobre a ética no debate eleitoral no TRE, a informação foi clara. Fake news com objetivo eleitoral é crime. Esse crime está previsto no artigo 326A do Código Eleitoral e a pena para esse delito é de 2 a 8 anos. Esse ano, em todo o estado, mais de 12 mil pessoas se candidataram. Só aqui na região metropolitana são 65 almejando alguma prefeitura. Em 2016, eram 35 candidatos. E mais de 11.400 querendo representar o povo na Câmara de Vereadores. Mas por que tanta gente? O eleitor, assim como os novos candidatos, não veem nos políticos, nas propostas que já estavam apresentadas, uma figura de representação dos seus interesses. E a partir de hoje, o Tribuna Notícias vai mostrar os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Nós vamos começar então com os candidatos à prefeitura da capital. Em Vitória, capital do estado, são 13 candidatos. Capitão Assunção, do Patriota, Milton Rodrigues, do Novo, Lorenzo Pasolini, Republicanos, Heron Domingos Souza Lima, PRTP, Fábio Lousada, do MDB, Fabrício Gandini, Cidadania, Gilbertinho Campos, PSOL, Ralfer Luiz de Rosa, PL, João Coser, PT, Mazinho dos Anjos, PSD, Nami Schecker, PCdoB, Neuzinha de Oliveira, PSDB, Rafael Góes Furtado, PSTU e Sérgio Sá, PSB. Pessoal, lembrando que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro.
Gente, vamos voltar a falar da chacina que aconteceu numa ilha, aqui na Baía de Vitória. 4 jovens foram mortos a tiros. A Suzy Faria está acompanhando esse caso. Pois é, Suzy, o que tem de novidade aí nesse caso, hein? Voltamos a falar com você. George, Bruna, novidade sobre esse caso é que a gente vai relembrar quais são as vítimas que foram aí barbaramente assassinadas na ilha Doutor Américo. É Pablo Ricardo Lima da Silva, que trabalhava numa lanchonete com um tio. O Wesley Rodrigo Souza, de 29 anos, que trabalhava como marítimo. E Uri Carles de Souza Silva, de 23, que era auxiliar de produção. E Vitor da Silva Alves, de 19 anos de idade, que, de acordo com a mãe dele, estava desempregado. Como o delegado Marcelo Cavalcante falou agora há pouco, a pessoa para quem o assassino ligou antes de cometer a chacina, antes de cometer esse crime, ele já está aqui na DHPP prestando esclarecimento sobre esse motivo de que a pessoa que foi executar toda essa galera aí, ligar para ele e perguntar, afinal de contas, quem eram essas pessoas. Pela experiência do delegado, ele acredita que o fato de filmes e fotos terem sido feitas antes do crime ser executado era porque quem estava ali não conheciam as pessoas que tinham como alvo. Ou seja, eles queriam saber se tinha ligação com o Trem-Bala, com o PCV, se eram de alguma facção. E mesmo sabendo que não eram, de acordo com as informações passadas pela pessoa que eles ligaram, eles resolveram executar. 8 pessoas estavam na ilha, 2 conseguiram se salvar porque estavam numa extremidade, informações passadas pelo delegado e também pelo secretário de Segurança Pública. Quando ouviram os tiros, pensaram até que esses tiros vinham do cais de Santo Antônio. Ligaram para 2 amigos e eles informaram, olha, tomem cuidado porque os tiros aconteceram aí na ilha, mataram algumas pessoas e vocês estão exatamente nesse local. O vídeo que está circulando do barco saindo nas proximidades ali da ilha, o delegado já informou, ele está procurando a autenticidade desse vídeo, mas dá para perceber que são de 5 a 6 pessoas que estão ali em cima daquele barco e do lado tem uma pessoa nadando. Ele tenta ir para dentro da baía para tentar atravessar, mas quando vê o distanciamento do barco, retorna para a ilha. Tem ainda, George e Bruna, um vídeo dos muitos que circularam ontem sobre o fato, né? De pessoas, quando um barco chega perto do cais, pessoas começam a ficar nervosas, começam a agredir a pessoa que está desembarcando ali. Pois bem, essa pessoa é o jovem de 17 anos que acabou sendo sequestrado depois e levado aí no porta-mala do Carros para ser executado no Morro do Quiabo. Ele chega e como os colegas veem, os próprios amigos dele, teoricamente falando, né? Veem que ele está sem nenhuma lesão, que ele não tinha levado qualquer tiro, eles nem perguntam o que tinha acontecido. Eles já deduzem que aquele jovem seria um informante, seria um X9 do pessoal do Morro do Quiabo. Colocam ele no porta-mala e para fazer uma afronta aos traficantes do Morro do Quiabo, querem levá-lo até lá para executá-lo no local, no território rival. Essa informação que esse rapaz, esse jovem, seria ou não informante, o delegado não descarta. Ele não afirma, mas também não nega, não retira essa hipótese. E está investigando. E ele já disse, essas investigações estão bastante avançadas, com as informações que foram passadas pelos sobreviventes com quem ele conseguiu conversar e com as famílias também, que vieram aqui fazer a liberação do corpo e passaram informações bem relevantes sobre o fato. Então ele acredita que até o final dessa tarde nós teremos novidade com relação a essa chacina. Bruna, George. Tá certo, Suzy. Muito obrigada aí pelas informações e atualizações. A gente, claro, vai acompanhar o desfecho desse caso tão grave e triste, né? Olha, gente, você vai conhecer agora a história da Luciene. Ela, que sempre foi uma mulher ativa, gerente de supermercado, aos 48 anos, está em cima de uma cama, depois de um agressivo tratamento de câncer. Olha, as sequelas foram graves. Ela não consegue mais trabalhar e há 7 meses teve o auxílio do INSS suspenso. Desde então, a família luta para conseguir o que é direito dela. Olhe bem para essa mulher, com atenção. Assustada, ela abraça a boneca de pano como se ali tivesse
toda a proteção que precisa. Luciene Veríssimo Pereira, gerente de uma rede de supermercados, 48 anos. Desde fevereiro, esta é a condição dela. A demência e a síndrome do pânico são sequelas de um tratamento de um câncer grave na cabeça, diagnosticado há quase 4 anos. Acreditem, para o INSS, Luciene está apta para trabalhar. Uma pessoa que trabalha há 30 anos como contribuindo para o progresso, o desenvolvimento do nosso país, e quando realmente ela precisa, ela é inapta pela empresa que ela trabalha e também por vários médicos da categoria, mas quando chega no Instituto Nacional de Previdência Social, que é a INSS, ela é ignorada, ela é jogada para lá e para cá, sem saber o que fazer. A impressão que se tem é de que a burocracia cegou a perícia. Porque aqui em minhas mãos, são 4 laudos de 4 psiquiatras diferentes, de 4 profissionais diferentes, e em todos os laudos a mensagem é a mesma. A Luciene não tem condições de trabalhar, ela está inapta. Mas para o INSS, a imagem da Luciene abraçando uma boneca é normal, é corriqueira, tá certo. Tem mulheres de 48 anos abraçando boneca o tempo todo na rua, né? É muita mulher de 48 anos andando abraçada com boneca dentro do ônibus ou pelas ruas que o senhor passa? Não. Geralmente estão se divertindo, indo aos shoppings comprar, não indo ao médico. O salário de motorista do sistema Transcol é o único da casa. Toda a despesa está nos ombros dele. Até o simples pão com manteiga na rua não existem mais. É que pode faltar para o remédio. Eu levo tudo, porque os remédios são caros. Exaprina mesmo, uma exaprina mesmo é R$140. Como disse anteriormente, Jailson é motorista. E como conciliar responsabilidades tão enormes e tão sensíveis? Perseverança, amor e confiança em Deus. A recuperação de Luciene ainda é uma dúvida. Não se sabe se ela voltará a ser a Luciene de sempre. É uma luta diária. A esperança se renova a cada dia. O benefício é o mínimo que ela pode ter. Uma mulher que foi produtiva profissionalmente durante toda a vida e que agora está esquecida. Só que se depender desse homão aí, esse homão do bem, ela não vai passar despercebida. Sim, e seja assistida, ou que seja ouvida, não por ela, se ela souber explicar, mas por mim, que hoje sou a mente dela, que sou o guia que o conduz. Difícil, né? No momento que você mais precisa, você não tem, né, Bruno? Muito triste uma situação dessa. A pessoa precisando do auxílio e não conseguia. Olha, gente, o INSS respondeu por nota que em janeiro desse ano, um perito considerou Luciene apta para retornar ao trabalho e ela não entrou com o pedido de recurso. O auxílio-doença foi suspenso em fevereiro porque ela não compareceu à perícia. Ainda de acordo com o INSS, Luciene pode dar entrada em um novo requerimento. E a gente aproveita esse assunto para atualizar a situação dos atendimentos nas agências do INSS aqui do estado. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, nesta segunda, ontem, dos 24 peritos que deveriam estar atendendo presencialmente, 21 trabalharam aqui no estado. Foram registradas faltas nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Vitória e Linhares. Já as agências de Vila Velha, Colatina, Guarapari, São Mateus e Santa Teresa estão funcionando com 100% do efetivo. E em instantes você confere aqui no TN1, jovem que seria alvo dos disparos que mataram a menina Alice é assassinado. E ainda, quiosques na orla de Vila Velha devem ficar prontos até o fim do mês que vem. A gente já volta. TN1 de volta. Um policial federal é suspeito de agredir casal de namoradas em Vila Velha. O ataque teria sido motivado por homofobia, mas o policial negou e disse que apenas se defendeu da jovem.
Elas estavam almoçando num restaurante em Itapuã, Vila Velha. Era por volta de 11h30 da manhã de ontem. Uma das vítimas diz que o policial estava comendo numa mesa próxima da delas. Ele teria ficado encarando as duas a ponto de ficarem incomodadas. Ele comia, ele ia mastigar, ele olhava. E como eu estava meio descosta, eu não reparei. A gente ia até pedir alguma coisa para beber, só que ela falou assim, não, vamos logo, porque eu não estou gostando, que ele está encarando a gente e tal. No momento em que estavam na fila do caixa, ela diz que o agressor esbarrou em uma delas, segundo uma das vítimas, de propósito. Eu só vi que ela foi para frente assim, como se tivesse levado um empurrão. Na hora que eu cheguei a olhar para trás, na hora que a gente olhou, ele estava passando, ela comentou com ele, falou, poxa amigo, como assim? Que falta de educação, é só pedir licença, não precisa disso. Foi quando imediatamente, sem a gente entender nada, ele levantou o tom de voz para ela, gritando, esbravejando para toda a gente, passou maior vergonha. Você está falando com quem? Sua sapatão machão, sabe? Usando palavras de baixo calão para ofender. Ela conta ainda que o policial ficou esperando as duas na porta do restaurante. Fora do estabelecimento, a confusão começou. Durante o bate-boca, uma das jovens foi agredida, caiu no chão, bateu a cabeça e quebrou o braço direito. Foi na hora que eu levantei o braço para me defender, quando ele me empurrou, eu cheguei a bater a cabeça primeiro, perto do meio-fio, e para eu levantar, eu acho que o braço já estava meio que fraturado, aí eu acho que nessa levantada minha, aí fraturou mais ainda o braço. Que aí depois eu estava sentindo muita dor e não conseguia mexer ele mais. A polícia foi chamada e foi registrado um boletim de ocorrência. As vítimas afirmam que tudo isso aconteceu por causa de homofobia. As duas estão decepcionadas e com muito medo. É um misto de sentimento, assim, hoje o que eu sinto é um sentimento de tristeza, de um pouco de revolta, porque foi uma violência gratuita. Eu acho que isso tem que ser expressivo e demonstrado, que foi uma violência gratuita, a gente simplesmente não fez nada, a gente foi almoçar, sabe? Eu espero realmente que a justiça seja feita, porque ele tem que assumir o papel que ele fez, que foi covarde. Dá muita revolta, né? Porque ele não tem o direito de fazer isso com ninguém, nem por ser homossexual ou qualquer outra pessoa. Isso agride qualquer outra mulher, não só eu. Pode ser que ele esteja num bar e vê uma mulher que não se dê bem e vai acabar agredindo ela também. Nós entramos em contato com um policial que diz que nega o ocorrido. Alega que após o esbarrão, a jovem teria agido de forma agressiva e ele foi obrigado a se defender. O policial disse ainda que a jovem já esteve envolvida em outras ocorrências de agressão como essa. A Polícia Federal disse em nota que não vai se pronunciar sobre o caso. A Corregedoria Regional vai apurar o que aconteceu. Alvo dos disparos que mataram a menina Alice foi assassinado em Vila Velha. Vinícius Martins, de 18 anos, foi morto a tiros. Vinícius Júnior Martins Maferrari Pinho, de 18 anos, foi morto com 7 perfurações no corpo no bairro Ataíde, em Vila Velha. O corpo dele ficou caído na esquina da rua São Mateus, local onde morava desde criança. Vinícius estava aqui nesta esquina com mais um amigo, quando os criminosos chegaram em 2 carros já efetuando os disparos. O amigo de Vinícius conseguiu fugir, ele acabou sendo baleado. Aqui no local foram encontradas pelo menos 9 cápsulas dos tiros. O jovem, que já tinha algumas passagens pela polícia, também sofreu outras tentativas de assassinato. Inclusive, ele era o alvo dos bandidos em fevereiro deste ano, quando a pequena Alice da Silva Almeida, de apenas 3 anos de idade, acabou sendo baleada e morta. A pequena Alice foi morta no bairro Dom João Batista, também em Vila Velha, quando Vinícius entrou no quintal da casa onde ela estava para fugir de um ataque de uma gangue rival. A criança foi atingida por 2 disparos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O corpo de Vinícius foi levado para o DML de Vitória. Gente, hoje é o Dia Mundial do Coração. Na pandemia, ansiedade em excesso, sedentarismo e má alimentação têm causado muitos problemas cardíacos. Pois é, tanto que muitos confundem sintomas de ansiedade com infarto. Especialistas alertam para os cuidados que podem salvar uma vida e evitar mais mortes. A cada 40 segundos, uma pessoa morre de doenças do coração no Brasil. Quando esta reportagem, que começa agora, terminar, pelo menos 6 brasileiros
vão ter morrido por conta de doenças relacionadas ao coração. A gente não está aqui para te assustar ou para te alarmar, nada disso, pelo contrário. A gente está aqui para fazer você refletir sobre esse sistema de bombeamento que é indispensável para a nossa sobrevivência. A gente está aqui para ajudar você a presentear flores ao seu coração. Mesa com trabalho que não acaba mais. 2 computadores, 2 telefones, ligação de cliente, de fornecedor, uma correria frenética na empresa do segmento de impermeabilização que o Ronaldo administra. Dia 29 de setembro de 2020, hoje como você tem cuidado do seu coração? Com muita atenção, muita regularidade, alimentação sadia, muita fruta, muita verdura, muito legume, pouquíssima gordura e muito exercício. O exercício é fundamental para você manter o coração em forma. Que bom, Ronaldo, porque no Brasil são cerca de 350 mil pessoas que morrem todos os anos por conta de complicações e doenças do coração. O que será que justifica tantas vidas perdidas? Hoje, hábito de vida, cuidar da saúde quer dizer não sofrer desse coração que hoje mata 330 mil pessoas, é quase 1.000 pessoas dia neste país, no território brasileiro, de doença cardiovascular. O Ronaldo tem 68 anos hoje, mas foi quando ele tinha 46 que esta preocupação com o sistema de bombeamento se tornou mais presente. É que ele passou por uma preocupação danada. A partir desse susto que eu tomei, que eu tinha 4 obstruções sérias no coração e era completamente assintomático, eu tive que passar a ter mais cuidado ainda com a alimentação, com exercícios, e a partir daí eu me tornei quase um atleta. Esse aparelhinho aqui, ó, tem mudado a cultura da gente, a transformando em que os especialistas chamam de cybercultura. Vou dar um exemplo para vocês na prática. Imagina que vocês estão em casa com aquela fome danada, com a vontade de comer um dogão, ou um podrão, ou aquela pizza caprichada de calabresa com mussarela. Você sabe o que eu estou falando? Pois é, aí você pega o telefone, aperta o aplicativo, 40 minutos no máximo, o rango está chegando aí na sua casa. Só que essa cybercultura tem deixado a gente mais preguiçoso e também ansioso. Aí, ó, quem sofre é ele. A gente está mais sedentário, comendo mais besteira, a gente tem cada vez menos tempo para cuidar da gente, a gente tem cada vez pior qualidade de sono, a gente está cada vez mais hipertenso, diabético, obeso. Os Estados Unidos hoje vive uma epidemia de obesidade, para você ter ideia. O Covid-19, que é a doença que mais assombrou aí 2020, vai matar menos nesse ano do que a doença cardiovascular mata por ano. Então, o coração é um negócio sério, não é brincadeira. E esses números assombrosos são porque, basicamente, a gente vive uma vida hoje que nos permite sair um pouco das regras ideais da vida, né? Encare o cuidado com o coração como se fosse uma poupança a médio e longo prazo. Dormindo bem, com uma boa qualidade de vida, trófico, com músculo, com capacidade cognitiva boa, é um cara que conversa bem, sabe que dia é. Ele não desenvolveu Alzheimer com facilidade. Quem que é esse cara? É o cara que come alface, tomate, frango grelhado. É o cara que come meio mamão todo dia de manhã. É o cara que faz atividade física 6 vezes por semana desde que ele tem 20 anos. E não é o cara que começou a fazer isso com 60. É o cara que isso é um hábito na vida dele desde que ele tem 20. Simples, né, Bruninha? Simples assim, fica aí, né? O alerta, tapa na cara. Tá aí meu coração, né? Vamos começar, né, Não gente? é? Importante estar atento aos sintomas, não perder tempo e quando o sintoma indica que o coração precisa dar uma atenção maior, tem que realmente procurar um médico, né? É isso aí, você que o diga, né, senhor? Eu que o diga, Tem que né? se cuidar. Tô me cuidando. Tá certo. Gente, as obras dos quiosques de Vila Velha já estão em andamento, viu? E a expectativa é de verão movimentado na orla. Falta só o acabamento. Os trabalhos seguem intensos para entregar os novos quiosques da praia de Itaparica, em Vila Velha. A nova estrutura agradou a Associação dos Quiosqueiros. As obras estão indo no ritmo que pode ser feito de acordo com os nossos tempos agora, né? Com essa coisa que mudou tudo. Estamos satisfeitos, a praia é uma nova praia,
novos quiosques, visualização aqui totalmente mudada. O total geral é de 19 quiosques, mas para essa primeira fase, 13 foram habilitados. A previsão da Prefeitura é que na segunda quinzena de novembro eles já estejam prontos para funcionamento. O secretário de Administração do município diz que até o verão a primeira fase estará concluída. Certamente isso aí moderniza muito a orla de Taparica, de Itapuã e traz, um novo atrativo para essa região. Segunda quinzena de novembro deve estar entregando essas primeiras unidades e certamente com conclusão dos quiosques para o verão. O novo espaço terá 130 metros quadrados com capacidade para 11 conjuntos de mesas com cadeiras. Um novo verão, novos quiosques, um novo normal com novas expectativas. O povo da praia é o povo guerreiro da praia. Quem ocupou essa praia muitos anos atrás, entendeu? Vem mudando de lugar, mudando de barraca de madeira para quiosque, estamos aí. Estamos acompanhando a evolução, né? Tem que ser bem acompanhada e temos que participar dela. É um verão com mais opções para capixabas e turistas. Olha, em Guarapari, um caminhoneiro perdeu o controle do veículo e derrubou um poste de energia elétrica. Foi no bairro Santa Mônica. Após a queda, o poste cruzou a rua e atingiu um carro parado no acostamento. Nenhum pedestre passava no local na hora do acidente. A frente do Celta ficou bastante danificada, mas ninguém se feriu. Começam a ser liberadas a partir de amanhã as parcelas extras do auxílio emergencial. Os primeiros contemplados serão os nascidos em janeiro, depois os nascidos em fevereiro, março e assim sucessivamente. O dinheiro será depositado na poupança digital já existente em nome da pessoa beneficiada. Cada contemplado terá direito a receber R$ 300. No caso das mães que são responsáveis pelo sustento da família, o valor é de R$ 600. As regras prevêem o pagamento de até 4 parcelas do auxílio, mas o pagamento será encerrado obrigatoriamente em dezembro deste ano. Bruna, vamos às manchetes do jornal A Tribuna de hoje? Bora! Olha só, a União muda regras, mas leis locais protegem mangues. Decisão federal que libera empreendimento em áreas de proteção permanente não vai valer em cidades como Vitória e na Serra. Opa! Proteger os manguezais, né, gente? Olha, outro destaque que o jornal A Tribuna traz hoje é sobre a polêmica das voltas às aulas presenciais. Os pais decidem a partir de hoje sobre a volta das aulas presenciais. As famílias vão responder se irão enviar ou não os filhos para as atividades nas escolas ou se vão preferir continuar com o ensino remoto. Eis a questão para as famílias. Esses e outros destaques no jornal A Tribuna de hoje. Terça-feira, 29 de setembro. Pais decidem a partir de hoje se filhos voltam às aulas presenciais. Na foto principal, 4 mortos a tiros em Ilha, na Bahia de Vitória. 4.500 vagas para tirar carteira de motorista de graça. Eleição no estado tem 12 mil candidatos, maior número da história. Onda de calor faz temperatura chegar a 40 graus. E veja ainda no jornal A Tribuna. No caderno AT2, o humorista Tiro Lipa diz: minhas filhas são o maior segredo do meu sucesso. Como identificar os sinais do infarto? Em esportes, Flu goleia o Coritiba e encosta no G6. E a seguir, nosso giro de câmeras com a previsão do tempo. É rapidinho, a gente já volta. Voltamos, vamos para o nosso giro de câmera, saber também como é que está o tempo lá fora. Vamos ao vivo agora para a praia de Camburi. O sol tá pocando, hein, gente? No linguajar capixaba, olha aí. Nesta terça-feira vai ser de sol com calor na Grande Vitória. Aqui na região metropolitana não tem previsão de chuva e a movimentação por ali tá tranquila, sem nenhuma retenção. Que beleza, hein? Agora vamos ver a movimentação na Reta da Penha. Na verdade, aí na Avenida Beira Mar, né? Então, a Avenida Beira Mar super tranquilo. O dia segue também firme, sem previsão de chuva para quem está no norte capixaba. Em algumas regiões, os termômetros podem marcar
37 graus, bem quentinho, né, Bruna? Bem quentinho, prepara aí para o calorão. Enquanto isso, vão para outro ponto da cidade, ali na Reta da Penha, cruzamento com a Rio Branco. Imagens ao vivo aí para você, sem nenhuma retenção do trânsito também. E olha, George, apesar desse calorão, viu, tem previsão de chuva para as regiões Sul, Serrana e Caparaó, inclusive com possibilidade de trovoadas. Pois é, vamos para onde agora, gente, para finalizar o nosso giro? Ali para a Avenida Leitão da Silva, no cruzamento com a César Ilau. Trânsito bastante intenso nesse início de tarde, com solzão. Solzão. E a gente fica por aqui, gente. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela sua companhia de sempre nesta terça-feira. Agora, 1h04 já, hein, Bruno? 1h04, passou rapidinho. É assim, companhia boa passa rápido. Gente, até amanhã. A gente está te esperando aqui, tá? Fiquem com Deus, se cuida. Tchau, tchau. Tchau.